dinheiro faz coisa, né, irmão? Depois o camarada fala para mim que dinheiro não traz alegria. Todo mundo sorrindo aí, ó. Né? Né, irmão? Sei. Agora só falta colocar ele em cima, que não é esse aqui, ó. Amanhã eu coloco ele ali, a gente regula, tem que furar, adaptar, fazer adaptação para colocar, ele é maior do que o outro. Mas fala a verdade, não é bom, irmão? Agora dá para você enxergar, irmão? Pois é, agora se você não cantar os hinos da harpa, hein? Que vergonha, né? Hã? Tem gente que já não traz a harpa, imagine, né? Vamos então, antes de começar tudo, fazer uma oração por aquilo que Deus nos deu. Amém? Amém, irmão? Tá compra, agora é só pagar, viu? Esperando só aquela oferta. Já entrou a maioria da oferta, mas pagar. Senhor Deus, eu quero lhe agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. E agradecer ao Senhor por mais esse instrumento, ó Pai, que o Senhor nos dá para, ó Pai, se utilizar na Tua obra, para que possa fazer o melhor para o Teu reino. Muito obrigado, porque através de pessoas, dos irmãos, o Senhor nos concedeu essa bênção, usando as pessoas da sua casa. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém? Deus abençoa. Timóteo 3, versículo 1. Esta palavra é fiel. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Coloque a RCF. Tem ela aí, RCF? Lê comigo lá, irmão. Vamos? Esta é uma palavra. Alguém deseja o episcopado, excelente obra. Você não abriu a Bíblia, né? Aí está todo mundo olhando para trás. Lê aí, irmão, na Bíblia. Você não tem a RCF. Se não tem, pode deixar essa aí mesmo. Deixa essa aí mesmo. Esta é uma palavra fiel. Vamos? Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, vamos lá, vamos, você não está lendo na Bíblia não, irmão? Aí tem excelente obra, ou tem o quê, irmão? Eu só quero que você fale isso aí. Vamos lá? Excelente. Vamos de novo? Pronto. Agora você pode assentar que nós vamos começar a falar com você. O nosso tema foi sempre esse aqui, ó. Coloca aí o primeiro slide, número 8, meu filho. Isso aí, ó. Uma família tem o seu princípio na vontade de Deus, na sua estruturação, a sua estruturação nos mandamentos e o seu desenvolvimento no reino de... O último estudo é isso aí, ó, desenvolvimento da família no reino de... Nós vamos estar falando sobre isso aqui hoje. Se você não lê, é porque você não lê mesmo. Para que uma família tenha êxito em sua formação, é essencial que os pais conduzam os seus filhos a fazerem a obra de Deus. Conduz os filhos a fazer o quê? Olhe para mim, irmão. A parte... Isso aqui não tem... Você já falamos a primeira e a segunda parte, a terceira parte. A família, ela está no plano de Deus. É a primeira questão, ela está no plano de Deus. Deus instituiu a família e Deus principia ela. O desenvolvimento da família é através da palavra. A estruturação familiar é através da Bíblia. Não tem como você estruturar uma família sem a Bíblia. Porque muitas famílias, mesmo cristãs, são desestruturadas, irmão. Porque não aplica a Bíblia.
Olha, tem muitos cristãos hoje correndo atrás de neurociência, psicologia, psicopedagogia, psicanálise, levar os filhos. Tem pai crente que pega o seu filho de 4 anos e leva lá no pedagogo e diz: olha, eu queria saber como eu faço para lidar com o meu filho. Isso é fora do natural. Não, eu vim cá porque eu preciso aprender como lidar com o meu filho. Quantos anos ele tem? Tem 3 anos, mas eu não dou conta. A estruturação da família está na palavra de Deus. Hoje, todas as crianças da escola, que é um pouquinho mais inteligente, ela tem TDAH. Ela tem TDAH, tem TOC, tem TCO, tem vários tipos de doença. Ou ele é autista, a criança nem é autista. Aí já fala, hoje está até culpando os adultos como autista, né? Agora, os velhos estão ficando autistas, irmão. Porque você já viu que velho não gosta muito de estar fazendo amizade? Velho é assim, mais tranquilo, mais em paz. Diz que quem não gosta de amizade é autista. Então os velhos tudinho ficam autistas, irmão. Olhe para mim, irmão. Por falta só de uma coisa: use a Bíblia. Use a Bíblia. Olha, se você é crente e não acredita que ela tem resultado, então você não é crente, irmão. Tem resultado, use a Bíblia. Você verá resultado. A terceira parte é esse aqui, ó. O desenvolvimento, volta lá, meu filho, desenvolvimento da família no reino de Deus. Essa é a terceira parte. Entre os 5 e 15 anos é o melhor momento para se descobrir o chamado de Deus. Obrigação do pai, ficar de olho no seu filho, para poder o conduzir no reino de Deus. A melhor forma de conduzir ele no reino de Deus. A criança entre 5 e 15 anos, irmão, ela não tem escolha, ela não sabe escolher as coisas. É você que o conduz de forma correta. Lá na frente ele pode se descobrir, mas ele vai se descobrir não que não tem uma chamada. Ele vai agregar valores à chamada que já existe nele. Você ajudou ele e ele descobriu a sua chamada. Aí agora ele vai agregar valores, vai agregar mais dons, vai conquistar, vai conseguir granjear mais dons para o seu ministério, que agora ele já descobriu, já sabe, está tocando a sua vida. E isso é dever dos pais. Conduzir o seu filho no reino de Deus. Muitos pais querem que os seus filhos ficam na igreja, mas lançam eles na seara e deixam jogado, irmão. Se viram, os filhos que se descubra. Aí ele vai se descobrir, ele vai conseguir se entender. Aí ele sai daqui. Por quê? Porque chamada não é fácil. Ministério não é fácil. Obra de Deus não é fácil, igual todo mundo diz, é uma moleza. Não é. Nada do que se faz na obra você vai achar que vai fazer de forma simples. Não é, o diabo vai trabalhar contra você. Então o melhor momento é de 5 aos 15 anos. Cuidado dos pais. Qual é o cuidado dos pais? Discipular. Ensinar sobre o reino de Deus. Dá para você ler comigo, irmão? Vamos? Vamos de novo? Primeira questão sua, ensinar para o seu filho o que é reino. E qual é a sua função no reino. Segunda função sua, disciplinar, colocar de volta ao caminho quando sair do caminho. Qual é? Disciplinar?
Dos 5 aos 15 anos, o menino fica desorientado. Ele quer, mas não quer, deseja, mas não deseja, faz, mas não quer fazer, tem preguiça, é preguiçoso, quer fazer, mas a preguiça o incomoda. Não quer nada que seja dificultoso, nada que traga dor. E qual é a função do pai? Colocar o menino no caminho. Ele sai do caminho, você coloca ele no caminho. Ele sai do caminho, você coloca ele no caminho. Até que chega a maturação e ele possa fazer aquilo que é a vontade de Deus. Efésios 2,19. Abra a sua Bíblia aí para você. Isso aí você já vai anotando para o seu filho, viu? Você já vai colocando em prática. 2,19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas sois concidadão dos santos, sois da família de... Seu filho precisa entender que ele pertence a uma família que é de Deus. Ele não é qualquer pessoa. Ele não é igual o amiguinho que está na escola, ele não é igual o amiguinho que está na faculdade, ele não é igual o amiguinho que brinca de futebol. Não. Assim já sois, não sois estrangeiros nem forasteiros, mas sois cidadãos ou concidadãos do santo. Faz parte da família dos santos. Faz parte daqueles que serão salvos. Seu filho tem que conscientizar disso, irmão. Você precisa explicar para ele que ele não é igual a todo mundo. É igual cabelo maluco, né? Que muitos crentes deixam os filhos participar. Ah, mas todo mundo vai. Mas você não é todo mundo. Você é da família de Deus. Querem fazer os nossos filhos se tornar uma drag queen, irmão. E tem muita gente aceitando. Mas vamos para frente. Hoje não é meu papel falar sobre isso. Exemplos bíblicos. O que é que eu quero que você ensine o seu filho, irmão? Presta atenção que eu só vou falar rápido para não ficar enrolando o caminho. Eu quero que nós vamos pegar a família de Eli, por exemplo. Não adianta, presta atenção, não adianta você falar para o seu filho que ele pertence à família de Deus. Você explica para ele que ele pertence à família de Deus, que ele faz parte da família do Senhor, mas você não mostra para ele, põe lá o slide lá, meu filho. Aí. Primeira questão. 1 Samuel, abra a Bíblia, 1 Samuel capítulo 2, fica aí no capítulo 2 que você não dá para ler por aí. Primeira questão que você precisa entender. Ó, irmãos, eu vou falar com você que pode ser que daqui 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias ou 15 dias eu seja transferido, eu saio daqui com as minhas mãos lavadas. Lavada como, irmão? Porque são muitas pessoas na igreja hoje que ouvem a Bíblia, mas não põem em prática. E por isso perde os seus filhos. 1 Samuel 2,19. Eu estou certo? Não está certo, não. Isso aqui não está certo. Não é 2,19, irmão. Deixa eu ver se é 2,9, tá? A referência está errada. Não, não é 2,9 não. A referência é aquela que fala que ele não conhecia o Senhor. Que a família de Eli não conhecia o Senhor. 12. 12. É 12. Versículo 12. Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importava com o Senhor. Em outra tradução... Não é esse aqui também não. Ele diz que os filhos de Eli não conheciam o Senhor. Só perdi o versículo aqui, irmão. Eles não conheciam o Senhor. Olha para mim, irmão. A primeira questão que você precisa ensinar o seu filho é quem é Deus. Presta atenção. Quem é Deus? E na aula passada eu falei sobre isso. Não tem como, presta atenção, irmão, conhecer Deus sem ela.
E eu falei sobre isso na aula passada, irmão. Olha, se o seu filho não conhece Deus, como ele irá aceitar um chamado, receber, conhecer um chamado, trabalhar na obra de um Deus que ele não conhece? Amém? Então, primeira questão, seu filho precisa conhecer Deus. E a Bíblia dá os sinais disso aqui. Por exemplo, você contar o que Deus faz, contar o que Deus fez, contar o que Cristo faz, contar a experiência do livro de Gênesis, quem é o Criador de todo o universo, contar para o seu filho, começar a ensinar o seu filho quem é Deus. Quem é Deus? Ou você ensina ele, 2:12, irmão. Ou você ensina ele quem é Deus. Que é, presta atenção. Eli era sacerdote. Como que os filhos de Eli não conheciam Deus? Eli era sacerdote. Isso é um caso quase impossível de acontecer. Mas isso acontece. Porque tem pais que estão mais preocupados em cuidar de si próprio do que cuidar dos seus filhos. Versículo de número 14 e 15. Desprezava o sacrifício. Lê na sua Bíblia, olha, presta atenção. E enfiava na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo Israel que ia a Siló. Versículo 15. Também antes de queimar a gordura, vinham os moços do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas sim crua. Presta atenção numa questão aqui, irmão. Desprezava o sacrifício. Irmão, presta atenção no que eu vou dizer para você. Eu já vi muitos filhos de crentes sair da igreja e nunca mais voltar a ir para as drogas, virar bandido de rua. Porque acha que o culto é algo qualquer. Trata isso aqui como se fosse natural, como não tem nenhum valor. Sem respeito. A Bíblia diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do... É melhor do que oferecer sacrifício de tolo. Olhe para mim, irmão. Olhe para mim, irmão. Tem pai de família, mãe de família, que o filho sai para beber água 6 vezes. Isso é mentira, irmão. Não há possibilidade de 1h30 uma criança beber água 6 vezes. E eu pergunto para você, essa criança tem respeito com o culto? Ela vai aprender a respeitar isso aqui? Fora isso, irmão, quando o seu filho está aqui dentro da igreja, ele respeita a igreja? Mesmo estando sozinho, ele respeita o ambiente? Ou ele trata como se ele estivesse no final do mundo? O que eu estou dizendo para você, irmão? Outra questão. Seu filho jejuma? Seu filho canta louvores na hora que a igreja está cantando? É sacrifício, irmão. Ou seu filho despreza isso? Mas ele é tão pequenininho. Quando é que ele vai aprender então? Quando ele crescer, ele não precisa aprender mais, ele já aprendeu. Presta atenção. Capítulo 2, versículo 22. 2:22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, de como se deitava com as mulheres que em bando se ajuntava à porta da tenda da congregação. Olhe para mim, irmão. Você sabe como que eu criei os meus filhos, irmão? Eles podem ter errado, mas eu tinha uma regra. Se você tirar a virgindade de uma moça, você vai casar com ela. Se você desonrar uma moça, você vai casar com ela. Mas eu sou homem. Não interessa.
Não tem problema para mim. Você vai casar com ela. Por quê, irmãos? Porque aqui dentro não tem prostituta, tem filhas de crente. Filhos têm que respeitar a casa de Deus. Ele não pode entrar ali já pensando em agarrar uma moça, não, irmão. Ele tem que entrar ali e saber, eu estou na casa de... Ele tem que namorar? Tem. Sim. Como que se namora? Com respeito. Dando honra. Mostrando um homem honrado. Os filhos de Elias, mulher vinha aos bandos e eles praticavam ato sexual no templo. Você sabia que nós já pegamos filhos de crentes beijando aqui atrás, irmão? Em frente à cantina aqui, os banheiros aqui? Ao respeito com o lugar. Eu não vou nem dizer com o lugar, ao respeito com pessoas. Isso é feio até para um casado. Imagine. O que eu estou querendo dizer a você, irmão? Primeiro você explica que isso aqui é de Deus. Nós não adoramos um Deus de parede, um Deus de madeira, de feno, de barro. Não, nós adoramos um Deus vivo e presente. Vivo e presente. O que eu faço corresponde na minha vida o que eu vou ser. Amém, irmão? 2:24. Lê na sua Bíblia. 2:24. Não, filhos meus, por que não é boa esta fama que ouço? Fazeis transgredir o povo de Deus. Os filhos de Eli ensinavam o povo a pecar. Ensinava, levava o povo a pecar, irmão. Você já perguntou ao seu filho se ele faz isso, irmão? Se em vez dele ajudar, ele está conduzindo as pessoas para pecar? Aí eu já estou falando de um rapazinho já mais velho, né? 15 anos, 16, 17 anos. Como que um filho de um obreiro, de um pastor, de um irmão, sacerdote ali, em vez de ajudar o pai a cuidar, a fazer aquilo que é correto, ele vai ensinar o povo a pecar? E qual é a nossa função? Quando o filho sai do caminho, o que a gente faz? Nós chutamos ele para fora? Não, nós pegamos ele com um carinho delicado de um coice de mula e trazemos. Amém? Amém, irmão? A Bíblia diz que a vara é para as costas do tolo. Por que o tolo? Porque o tolo gosta de apanhar. Quem não gosta de apanhar, não sai do caminho. Olhe para mim, irmão. Nós pegamos a criança. Quantas vezes eu tive que pegar meus filhos e fazer igual educa animal? Já viu educar cavalo, irmão? Você bota ele na carroça e ele quer ir para onde ele quer, né? Aí você arruma uma vara grande. Ainda bem que Deus me deu o prazer de fazer muita coisa na vida e com isso você aprende muita coisa. Você bota o cavalo na carroça e ele não tem costume com tapa. Sabe o que é tapa? Aquele negócio põe no olho aqui, ó, para ele não assustar o cavalo. Quem já foi de roça aqui sabe disso. O cavalo não assustar, você põe 2 tapas no olho aqui. Mas mesmo quando você está ensinando ele a andar, primeiro você amarra ele do lado de um que já sabe andar e ele vai andando ali com a carroça para ele acostumar. Depois você coloca ele na carroça. Uma vez ou outra ele quer endurecer a cabeça para um lado, você arruma uma vara grande e você bate na cabeça. Ele vai aprendendo que ele não vai de qualquer forma. 2 tapas no olho, você bate do lado, tapa assim, ele vai aprendendo. Tem hora que você tem que pegar a criança, pegar a cabeça dela e falar, é aqui, ó. Não, é aqui, ó. Aqui, ó. Ele desvia aqui, vai, volta, é aqui, ó. Até que é quando a sua cabeça matura e ele entende que Deus tem um projeto na vida dele, um propósito, tem uma chamada específica, aí ele levanta a cabeça para fazer aquilo para o qual Deus o chamou para fazer. Amém, irmão? Eu quero só ler 2:25 lá, só para você entender. Pecando o homem contra homem, os juízes julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem julgará por ele? Quem rogará por ele?
mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor queria. O Senhor queria? Era filho de quem? Sacerdote. E o Senhor queria? Agora eu falo aos filhos: quando você não consegue ouvir seu pai, cuidado, pode ser que o Senhor está querendo te. Fique esperto, irmão. Quando seu pai te dá conselho e você já não ouve mais, pode ser que o Senhor está querendo te. É o que a Bíblia está dizendo. O seu pai falava, eles não ouviam, porque o Senhor os queria matar. Por quê, irmão? Porque o Espírito Santo é quem nos convence do pecado. Se ele não nos convencer do pecado, iremos ao inferno. Então, quem nos comove, nos convence que estamos errados é o Espírito Santo. Então, se Deus falar, eu não vou convencer mais, nossa, mas aí era o tempo da lei, agora nós estamos no tempo da graça. O pecado é o tempo da graça, é o tempo da lei, é o tempo antes da lei, é o tempo depois da lei, depois da graça. É pecado. E Deus trata o pecado em qualquer época da mesma forma. Amém, irmão? Vamos à frente. Vamos ler, irmão. 1 Samuel 29. Por que pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, na casa de Deus, e honras os teus filhos mais do que a? Tem papai de família que acha que o filho dele é mais especial do que Deus. E aí ele acha que tem que ser tratado com muito especial na igreja, porque o bichinho é especial. Fica com raiva quando é tratado da forma que deve ser tratado. E Deus falou para Eli, falou: você honra mais os seus filhos do que a mim, para vos engordardes do principal de toda a oferta do meu povo de Israel? Você está tirando daquilo que não deve mexer, na gordura que deve ser queimada antes, para dar aos seus filhos, só porque são seus filhos? A gente tem hora que tem que parar, irmãos, e se perguntar quem que nós amamos mais, se é a Deus ou os nossos filhos. Porque uma coisa eu digo a você com sinceridade: tudo aquilo que ocupar o lugar de Deus é idolatria. Pode ser família, pode ser mulher, pode ser filhos, pode ser neto. Se ocupou o espaço que é de Deus, nunca negocie ela para favorecer os seus filhos. A Bíblia diz, seu filho pode perguntar, você fala, a Bíblia está falando para fazer, tem que. Não é que eu sou duro, isso é a palavra de Deus. 1 Samuel 8, versículo 3 a 5, só para você entender, está aí, ó. Porém seus filhos não andaram no caminho dele, antes se inclinaram à avareza, aceitando suborno e pervertendo o direito. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe, eis que já está velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Os filhos de Samuel eram voltados para e quando eles podiam julgar uma causa, aqueles que pagavam mais, ele dava razão para a pessoa, porque pagava mais. E aí os anciões chegou, olha, os seus filhos não andam como você. E olha bem, irmão, Samuel foi um dos grandes sacerdotes, profeta, homem de Deus, ancião que geria Israel, juiz, homem de Deus. Mas pegou os seus filhos e deixou fazer o que queria. Olhe para mim, irmãos. Sabe por que nós estamos lendo isso aqui? Porque no final do livro de Juízes, presta atenção, no final do livro de Juízes, cada um fazia o que queria, porque não tinha rei nem sacerdote naquela época. Não tinha quem governava o povo, porque cada um fazia o que
Aí, quando o escritor vai escrever 1 Samuel, ele está explicando para onde uma nação e uma família vai quando se faz o que quer e o que dá na cabeça. Nós devemos fazer o que tem na... Que dia que você já pegou o seu filho e já sentou com ele para explicar para ele o que é Deus, o que não é Deus, o que é pecado, o que é errado, o que é certo? Que dia que você já falou para o seu, teve liberdade de conversar qualquer assunto com o seu filho? Lembre, Deus acreditou que você pode criar um filho, ou 2, ou 3, ou 4. Exemplo de filho, Jeremias 3:6, 35:6. Esse negócio eu acho incrível, irmão. Esse texto aqui, ó. É um dos textos que eu já li várias vezes, já parei para ler. Porém, eles disseram: não bebemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós e nem os vossos. Versículo 7. Obedecemos, pois, à voz de Jonadab. 7. Não edificareis casa, nem semeeis sementes, nem plantareis vinhas, nem possuireis, mas habitareis em tenda todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que andais peregrinando. Obedecemos, pois, à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso, em tudo quanto nos... Rapaz, ele estava obedecendo o vô. O que o vô tinha dito há muitos anos atrás, eles estavam cumprindo à risca. Isso é filho. Isso é desejo de ser abençoado. Eles deixou de fazer as suas próprias vontades para fazer aquilo que os pais tinham ensinado para eles. O rei procura eles, ele disse: nós não bebemos vinho, rei, porque o nosso pai nos ensinou a não beber vinho. Amém, irmão? Agora olhe para mim. Isso é a base da nossa família. Filho que vai ser abençoado é que quando o pai fala, ele... Olha para mim, irmão. Se o seu filho, você fala e ele levanta a cabeça e te questiona, ele não será abençoado por Deus. Ele não terá um ministério abençoado. Ou ele converte, ou ele não terá um ministério abençoado. Quando você fala, olha para mim, você que é filho, olha para mim, você que é filho. Toda vez que o seu pai falar, ele pode ter 90 anos e você 50, ele está velhinho, não pode levantar a mão, mas se ele falar, baixa a cabeça, porque ele representa Deus na sua vida. Irmão, você sabe quando é que eu não ouço meu pai? Quando ele contradiz a Bíblia. Quando meu pai vai falar comigo que ele fala algo que a Bíblia diz não, eu falo para ele: eu não posso obedecer ao Senhor porque a Bíblia diz não. E eu já falei isso para ele uma vez. Mas fora a palavra de Deus, toda hora que ele me fala qualquer coisa, eu posso estar certo e ele pode parecer estar errado, mas eu baixo a cabeça e faço da forma que ele pediu para fazer. Porque eu aprendi uma coisa com a minha vida: para que eu seja abençoado, eu preciso honrar aqueles que estão acima de mim. Irmãos, durante muitos anos no meu ministério, eu bati a cabeça em parede e não saí do lugar. Aí eu li um livro, estou até lendo outro agora, desse mesmo pastor, passou o nome dele aqui de novo. E ele falava sobre o dever, o nome do livro é Debaixo de Suas Asas. Ele é muito antigo. John Bevere. E ele fala o seguinte, que quando tem alguém acima de você, ele é o instrumento da bênção. E eu parei um dia e falei: peraí, eu estou errando aqui nas minhas colocações.
propus no meu coração, falei, agora, tudo que alguém estiver acima de mim falar, eu baixo a cabeça e vou fazer do jeito que falou. Uma vez ou outra você quer levantar a cabeça assim, o Espírito Santo fala, calma que a bênção vem de cima. Depois disso, meu ministério mudou da água para o vinho. Como que ele mudou, irmão? Eu enriqueci, fiquei rico? Não. Todas as pessoas que eu pus a mão para Deus abençoar e ficar rico, ficou, irmão. Porque eu aprendi que a bênção vem de cima para baixo. Quando eu aprendi isso, então quando meu pai fala, eu ligo para ele, pai, vou fazer tal coisa. Ele fala assim, meu filho, faz isso não. Pronto, não vou fazer. Eu não questiono, não pergunto por que foi. Eu só sei que Deus tem me abençoado dessa forma. O que é isso, irmão? Quando uma pessoa, quando o seu pai falar com você e você questioná-lo, preste bem atenção. Você ainda não tem maneiras para que Deus possa te abençoar. Só para você ter noção de uma coisa, Jesus chegou na sua própria cidade e a Bíblia fala claramente, o profeta não tem o quê? Honra na sua casa, na sua terra. A Bíblia diz isso, não diz? A Bíblia não diz isso, irmão? Diz. O que é honra? Respeito, reverência. As pessoas não aprenderam uma coisa, irmão. A Bíblia diz, a quem honra, a Bíblia diz, a quem honra, honra. Então quem é que tem honra? Aquele que é digno de honra. Quem que é digno de honra? Aquele que está acima de você. E isso em todos os ambientes da vida. Amém, irmão? O meu coordenador, o pastor Valdivino Jorge, pergunte ele, eu trabalhei com ele muitos anos, mais de 12 anos. Eu trabalhei com ele. Pergunte se um dia eu desobedeci ele. Não. Por quê, irmão? A quem honra, honra. Se o seu pai falar, baixa a cabeça, assim você vai descobrir que tem chamada de Deus. Chamados para servir. Vamos lá, irmão? O outro, põe lá, aí, meu filho, chamados para servir. O primeiro texto, José, Gênesis 45, verso 5, os irmãos de José chegam nele e começa a falar com ele sobre o que estava acontecendo, e ele diz para eles assim, olha, não foste vocês que me trouxeram, que me vendeu para cá. 45, verso 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus... Olha para mim, irmão, o camarada é maduro quando ele reconhece que as suas lutas e guerras e problemas não é dos outros. É plano de Deus para a sua vida. Se fosse há 10, 20 anos atrás, José ia dizer, vocês me venderam, são ruins. Não, ele agora estava maturado, experimentado, aprendeu uma coisa, projeto de Deus. Como que você ensina seu filho isso, irmão? Você vai sofrer, você terá problemas, mas Deus tem um propósito na sua vida. Amém, irmão? A gente tem mania de transferir os problemas, irmão. Ah, eu estou sofrendo por causa da igreja, por causa do irmão, por causa do pastor, porque alguém está me perseguindo. Não. As pessoas perseguem, a gente persegue. Mas Deus vai transformar isso como algo esplêndido na sua vida, assim como fez com José. Davi, então mandou chamá-lo e fez entrar, e era ruivo, formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te, unge, porque é este mesmo. Olhe para mim, irmão. A chamada de Davi, ele ainda era um menino, 15, 16, 17 anos. E Deus olhou para ele e viu que era ele o homem a qual escolhido. E a Bíblia diz que Deus falou assim, um homem, eu tenho achado um homem, eu tenho achado o quê?
Um homem, ele era um menino. A Bíblia diz que Deus achou um homem que é segundo o meu coração. Deus olhou para o menino, mas sabia que dentro dele era um homem. Você ensina isso para o seu filho? Que Deus tem um propósito na vida dele? Agora a psicologia vem e diz o seguinte, que você tem que deixar o seu filho viver, e depois ele descobrir, depois dos 25 anos, se ele é homem. Rapaz, o camarada fez 10 anos, você fala, você é homem, moleque. Você é homem, rapaz. A hora que ele tiver uma atitude mole, você fala, opa, você é homem, rapaz. Tem atitude de homem. Ah, não, mas é uma criança. Mas tem que ter responsabilidade de homem. Marcou na obra, faz ele vir fazer. Ah, não, eu tenho que limpar a igreja. Não, você vai limpar a igreja, rapaz. É o seu dia? Você vai limpar a igreja. Ah, é o dia de evangelismo. Você vai evangelizar. Não, você vai evangelizar, é o seu dia. Você tem que ter responsabilidade. Tem um tal de uns pais hoje chamado tal do tadinho, né? Tadinho do bichinho, estudou a semana inteira. Tadinho do bichinho, só tem 12 anos. Irmão, dó eu não tenho de ninguém, eu tenho compaixão. Agora dó, nem Deus tem da gente. Rapaz, tem hora que Deus dá cada pancada, ele tem dó da gente? Tem de jeito nenhum, irmão. Tem dia que Deus faz você esfregar seu nariz no chão e ainda manda você dar glória a Deus ainda. Não é isso que ele fala? Não é isso que Deus faz, irmão? Esfrega seu nariz no chão e fala assim, agora dá glória a Deus. Ele fala, é igual o pai quando bate em criança, né? Bate e fala, psiu. Chora não. Engole o choro, moleque. Aí você não aprendeu. Deus faz a mesma coisa, irmão. Ele bate, esfrega seu nariz no chão, e depois você vai reclamar, ele fala assim, não murmura não. Pianinho. Não foi assim com o pessoal de Israel? Olha, o povo começou a murmurar e falou, eu mato todo mundo. Murmura não que eu vou, ó. Olha o tanto que ele tinha dó, irmão. A dó de Deus, ele dó, tem dó. Tá de... Nossa, eu fico pensando o tanto que Deus tem dó das pessoas. Vai, espera. Jeremias 1,5. Foi chamado desde o ventre da sua. Você crê nisso aqui, irmão? Que o seu filho, Deus tem um propósito com ele desde o ventre. Você crê ou não, irmão? Olha para mim, você crê ou não? Então você tem que criar esse homem de Deus, essa mulher de Deus. Você tem que ensinar essa maneira de viver cristã, para que esta mulher e este rapaz sejam homens, servos vivos de Deus. Você tem que mostrar para ele que Deus tem um chamado na vida dele. Amém, irmão? É nós que mostramos isso. Quando está no mundo, não. Deus vai lá, pega, traz e ensina. Mas depois que você está aqui, rapaz, Deus te chamou antes para você criar uma família na igreja cristã. Aí vem um lá de fora e assume o local que o seu filho ia trabalhar no reino, porque você não educou o menino para trabalhar. E Deus traz alguém lá do mundo, ensina ele e coloca no lugar do seu filho, que foi criado aqui dentro, conhece aqui, mas não faz, irmão. Não faz porque os pais não ensinam a fazer. Amém, irmão? Amém, irmão? Vamos à frente? João 15,16. Não foste vós que escolhestes, mas eu. Olhe para mim, irmão. Quem escolheu o seu filho? Quem? Por que ele não dá certo na obra? Porque você não está criando ele da forma correta. Depois que seu filho inteirar 25, 30 anos e quiser largar o reino, problema dele, que vai apanhar ele, deixa ele largar e faz o que ele quiser. Mas até os 15 anos ele está dentro da sua casa, você deve ensinar para ele o que é reino.
Deus escolheu e confiou em você. Uma coisa que eu sempre expliquei para meus filhos: vai fazer a obra de Deus? Vai, faça bem feito. Vai fazer? Vai, faça bem. É para Deus. 1 Timóteo 3:1 foi aquilo que vocês leram. Olhe para mim. Seu filho tem desejo? Tem ou não tem, irmão? Quem vai dizer isso é você, né? Olha, se alguém deseja ser obreiro excelente, obra deseja. Está vendo que é um desejo que nasce aqui? Se você ensinar bem ensinado, vai nascer aqui? Vai. Se você mostrar, que tem pais que vai mostrar para os filhos, mostra só o sofrimento da obra. E eu nunca ocultei dos meus filhos sofrimento de obra, não. Tem. Mas eu sempre mostrei para eles uma coisa: mas é maravilhoso fazer a obra de Deus. Não existe nada melhor no mundo do que fazer a obra de Deus. 1 Pedro 4:10. Essa eu quero que vocês leiam. Abra sua Bíblia. Vamos ler para mim, irmão. Leia aí, irmão, vamos? Cada um administre aos outros o dom que? Vamos lá, cada um administre aos outros o dom que recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Você administra às pessoas aquilo que você recebeu de Deus. Primeira questão que você olha no filho, que você olha na sua vida, a chamada de Deus que ele recebeu. Tem alguma coisa que ele recebeu. Depois disso, irmão, as muitas formas de fazer a obra de Deus. Tem pessoas que acham que fazer a obra, a maioria dos pais, né? Fazer a obra é cantar na frente. Não, irmão. Cantar é uma parte, mas não é toda a obra. Mas todos os pais querem que os filhos cantem e toquem. Beleza, é maravilha isso aqui, ó. Mas é só isso? É só isso, irmão? Não. Existem muitas maneiras de fazer a obra de Deus. Graças a Deus que não é só uma coisa. Porque Deus tem a cada um, singularmente, um chamado especial para fazer a obra do Senhor. Até que a pessoa ocupe a mesma função, mas a forma de fazer é diferente. A maneira de fazer é diferente. O seu filho pode fazer a obra de Deus de muitas maneiras. Você tem que levá-lo a descobrir a chamada de Deus. Eu sei que dói, irmão. Aqui tem pais que ficou contrariado comigo ou com a pastora Elizabeth, porque a gente chegou nos filhos e falou: não, meu filho, você não tem essa chamada. Não entra por esse caminho, você não tem essa chamada aí não. Ah, não, mas eu queria com o meu filho. Mas não é chamada. Tem muitas maneiras de fazer a obra de Deus. Existem muitas formas de fazer. Uma delas é pregar. Uma tem administrar grupo. Agora, graças a Deus, você vê, ó, a obra vai desenvolvendo, é um corpo vivo, né? Agora tem mídia, agora tem som. Não existia som antigamente, irmão, não tinha nem quase instrumento. Não precisava nem de regular som direito, porque tinha só um violão tocando aqui. Agora tem que ter técnico de som, tem que ter técnico de mídia, tá vendo? As muitas formas de fazer a obra de Deus. Tem pessoas que cuidam do Instagram, que tem que estar colocando pregação, que tem que estar colocando coisas. Inclusive a mídia tem que aprender isso, né? A função do Instagram é evangelizar, é colocar vídeos que evangelizam. Existem muitas maneiras de fazer a obra de Deus. Não é só uma. Irmão, agora olhe para mim. Uma família tem seu princípio na vontade de Deus,
sua estruturação dos mandamentos, seu desenvolvimento no reino de Deus. Se você seguir isso aqui, eu tenho certeza que o seu filho vai ficar aqui. Ele vai amar isso aqui. Ele vai ter problemas, ele vai passar pela puberdade, ele vai passar pelo aquele momento difícil da vida, de ficar correndo atrás de namorada, de namorado, vai ter tudo isso. Vai ter problema, vai pecar, vai ter deslize, vai. Mas você vai educando ele, colocando ele no caminho, e ele vai entender que ele tem uma chamada de Deus na vida. Aí ele nunca vai sair daqui, porque ele tem algo a cumprir para Deus, não é nem para o papai e para a mamãe, para Deus. Você vai explicar para ele que ele tem uma chamada de Deus para fazer a vontade de Deus. Amém, irmão? Amém? Entendeu agora? Compreendeu, irmão? Alguém quer fazer alguma pergunta? Hã? Pergunta? Faz agora o cálice para sempre.